Oi, gente, voltei. Como anda a sua cabeça em relação às suas escolhas? Então, esta é a nossa querida live de hoje, que foi interrompida, né? Porque eu recebi uma ligação e acabou ficando sem áudio e eu tô retomando ela aqui. Oi, gente! Estou entrando novamente. Vou falar tudo novamente porque eu não gravei a live anterior. Então a gente está falando hoje sobre como anda a sua cabeça em relação às suas escolhas. E a primeira pergunta que eu fiz foi: será que você sabe se definir em relação às suas escolhas? Você se define em relação às suas escolhas? Essa foi uma pergunta que eu fiz. E também, é porque entrou uma ligação, né? Infelizmente aqui, mas deu tudo certo. Vamos retomar. Eu pego rápido. Então, como anda a sua cabeça em relação às suas escolhas? A pergunta que eu fiz: será que as suas escolhas te definem? E eu tô dando passos para vocês para entender sobre a afirmação de que a maioria das escolhas que a gente faz são realizadas pelo nosso inconsciente, por aquilo que a gente não conhece, tá? Então vamos prosseguir. Então, 3 exercícios, 3 passos. Primeiro, descrever numa lista as características de personalidade e características de que você identificar aquilo que você gosta em você e aquilo que você define quem você é. Então, esse primeiro exercício é definir quem você é. E também, a segunda parte do primeiro passo é você solicitar para pessoas que você conhece, pessoas que você tem interesse em saber, também definirem quem você é em algumas características e também dizer o que você gosta. Guarda isso, faz a comparação, analisa, vê se faz sentido, se tiver interesse em conversar com aquela pessoa que você está ali, que você solicitou que escrevesse sobre você, para entender o porquê de determinadas colocações. Faça isso, porque é um excelente passo para conhecer a gente mesmo. Até porque às vezes as pessoas atribuem características a nós que a gente não concorda, mas de uma certa forma a gente está passando aquela característica. A gente realmente não é aquilo daquela forma que a pessoa descreveu. Mas tem alguma coisa em nós que a gente não está mostrando da maneira que deveria ou que seria o mais adequado, e a pessoa olha aquela e acha daquela forma ali mesmo. Então isso é o primeiro passo para a gente poder definir quem nós somos, se aproximar, se conectar mais conosco, para poder entender se as nossas escolhas nos definem. O segundo passo, não menos importante, mas tão importante quanto, é a gente saber quais são as nossas paixões. Paixão é algo que acelera o coração, que os olhos brilham, que você tem vontade de estar em contato o tempo todo. E o que eu consigo identificar que são minhas paixões, o que é uma paixão para mim? Entendendo e percebendo e identificando aquilo que eu faria mesmo de graça, mesmo sem cobrar, que é natural. Isso são as nossas paixões. Eu faço minhas lives. Ninguém me paga nada e eu amo fazer as minhas lives. Na pandemia eu descobri as lives e eu gosto de explorar esse recurso porque eu gosto de passar informação do que eu conheço, do que eu sei, do que eu percebo que é importante, que pode colaborar com as pessoas no autoconhecimento delas, no entendimento de ter uma vida de mais qualidade, de mais satisfação. Então eu tenho paixão em levar informação para as pessoas, contribuir no processo de desenvolvimento do ser humano. Então eu faço mesmo de graça, né? E tá aí o exemplo de tantas lives que eu já fiz, que estão no meu IGTV, de tantas lives que estão lá no meu canal do YouTube, tá? Então, esse é o segundo passo, você parar para refletir, entrar em contato, quais são as suas paixões. Aquilo que eu sinto que é uma paixão para mim, é aquilo que eu faço até de graça. Tá? Terceiro passo, também não menos importante, mas de igual importância, é você saber definir quais são os seus valores. Eu fiz uma live anterior que eu falei sobre isso, né? Falei somente sobre essa questão de definição de valores. E são 2 perguntinhas, aí tem a etapa A e a etapa B, que você consegue se apropriar dos seus reais valores, daquilo que é um valor para você. O primeiro, a letra A, vamos dizer assim, é o que é importante para você. Aquilo que você considera que é importante para você está definindo os seus valores. E aquilo que você quer receber de retorno com as suas atividades ocupacionais também está na categoria de valores.
Então, quem você é? Definição de característica de personalidade e aquilo que você gosta. Escreve você, para você, faça essa análise e também peça para as pessoas escreverem sobre você e faça uma comparação. Segundo passo, saber quais são as suas paixões. É muito importante você reconhecer quais são as suas paixões, e a gente reconhece paixões na vida quando a gente entende que a gente faria aquilo até de graça, tá? Me colocaria nesse lugar. E terceiro, por último, passo para a gente entender se as nossas escolhas nos definem, é saber quais são os meus valores. E aí a gente tem duas questões importantes, a área B, para levar em consideração para definir os nossos valores. A primeira, o que é importante para mim, o que de fato é importante para mim hoje na minha vida, e os retornos que eu quero receber de acordo com aquilo que eu faço na minha vida. Se eu quero exercer determinada profissão, se eu quero exercer determinada atividade ocupacional, o que eu quero receber de retorno com aquilo, né? Então, escrever sobre isso é fundamental. E aí, vamos pensar no seguinte. Vamos voltar lá para a frase do inconsciente, para a afirmação do inconsciente. Estava tentando ler aqui o que eu tinha escrito ali de uma pergunta, né? Quantas vezes a gente para refletir, né? Como que eu faço as minhas escolhas, né? Todos os dias, será que eu fico pensando? Como é que eu faço? Eu tô fazendo essa escolha por qual motivo? Será que isso fica me martirizando? Será que isso fica me consumindo? Será que eu me canso de pensar, né, se eu tô fazendo escolhas corretas ou não, certas ou erradas, porque a palavra certa e errada não é muito interessante. Então, quantas vezes eu paro por dia para gastar mentalmente, né, a minha energia mental e intelectual pensando sobre isso? Então, vamos parar de questionar quanto as nossas escolhas, vamos entender por qual motivo nós as fazemos, né? E entender que muitas vezes elas vêm de um lugar chamado inconsciente, a maioria delas. Então, o primeiro passo eu já expliquei lá no início, daquelas 3 coisas importantes. E aí, vamos voltar para aquela frase que eu falei, que a maioria das nossas escolhas são realizadas pelo nosso inconsciente, para entender. Então, agora é uma parte tão importante quanto a anterior, tá? E eu vou começar falando para você a seguinte frase: você nasceu. E você, durante o seu desenvolvimento, você foi educado, você foi inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma família, dentro de uma escola, de uma instituição escolar, que lhe informou, que lhe passou, que te deu formas de ser, pensar e agir, que a gente chama de regras e crenças. Então você escolheu viver de acordo com essas crenças que você acreditou. Porque você foi levado a acreditar nessas crenças. Nós somos inseridos em regras, condutas, normas, leis. Isso é muito importante. Eu não estou dizendo que está errado, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Estou dizendo que isso acontece. A gente nasce e a gente é inserido no mundo e a gente vai recebendo, né, as condutas que precisam ser realizadas, as normas, as regras, as leis, e a gente estabelece essas crenças, essas verdades para nós e nós acreditamos nelas. Além disso, vamos um pouco mais além, a gente também recebe da onde? Do nosso sistema, crenças e verdades e padrões de comportamento. Nasci de um pai e de uma mãe, já falei isso em várias lives, né, sobre constelação. A gente nasceu de um pai e de uma mãe, a gente carrega essas células dentro de nós e a gente carrega essas informações. A epigenética, a ciência que explica isso maravilhosamente bem, não vou entrar nesses detalhes aqui, essa live não é para isso. E aí a gente vai também ser carregado, né, tá aqui dentro de nós uma série de quantidade de crenças e verdades do nosso sistema familiar que a gente vai repetir sim através dos nossos comportamentos. Então a gente vai fazendo escolhas, muitas delas, através desses conteúdos que estão lá guardados no nosso inconsciente. Naquele lugar profundo. Por isso que o trabalho de autoconhecimento, como eu falei no início da live, ele é profundo e complexo. Porque eu estou ensinando o básico.
Eu tô aqui ensinando o básico para vocês. De começarem a aprender a se definir, a se conhecer, através de definir características de personalidade, de definir o que você gosta, o que você não gosta, de pedir para pessoas que você conhece, que você tem interesse em saber, também fazer isso para você, de poder definir uma lista das suas paixões, daquilo que você faria até de graça, de identificar quais são os seus valores, e os seus valores você identifica sabendo o que é importante para você hoje e os retornos que você quer receber através do seu trabalho, das suas atividades, né? E aí a gente nasceu, recebe uma série de normas, de regras, de crenças pela sociedade, pela família, pela escola, e também traz nas nossas células registrado no nosso inconsciente esses padrões de comportamento e crenças do nosso sistema familiar, do nosso pai e da nossa mãe biológica que nos geraram, que nos deram a vida. E você optou por acreditar nestas crenças. E além de acreditar nessas crenças, você também optou por vivê-las, ou por viver de acordo com elas. Mas será que você sabe disso? Que você tem consciência disso, conhecimento, clareza disso? Eu não tenho tanta clareza e conhecimento. Até eu tenho um pouco mais, porque eu me trabalho pra caramba, estudo, e eu vou. Mas eu ainda tenho muitos conteúdos que eu não tenho clareza. Quando vem minhas crises, quando vem os meus desequilíbrios, quando vem as minhas dúvidas, né? E aí, quantos, gente, é impossível você já ouviu na sua vida? Quantas vezes você, quando criança, adolescente, jovem e adulto, já ouviu quando você manifesta uma paixão, manifesta um interesse, manifesta uma característica, algo que você queira fazer, que você queira escolher, por exemplo, você já ouviu? Ah, mas pra quê? Não, isso não pode, não, isso é impossível. Mas como você vai fazer para viver disso, viver daquilo? Quantos isso é impossível você já ouviu na sua vida, né? E a gente acreditou. E você acreditou. Então o que você quer fazer agora, né? O que você pretende fazer agora? Um caminho é ouvir a alma, né? Ouvir a nossa essência, que é através do autoconhecimento mais complexo, mais profundo, né? E aí, a gente, para ouvir a nossa alma, para se conectar com a nossa essência, para saber quem realmente nós somos, o que nós queremos, etc, 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 é importante que a gente limpe a nossa mente dessas crenças limitantes, desses padrões e dessas crenças que não nos definem, que não tem a ver conosco, mas que a gente é leal. Porque é assim que foi. Mas ok, é assim que foi, isso não me faz me colocar no lugar de conforto e não fazer nada com isso, de ficar de lamentações e ficar de reclamações. Tem que sair desse lugar, parar de reclamar e de culpabilizar o externo ou as pessoas, porque nós optamos em acreditar. Sabe por quê? Porque mesmo eu sendo uma criança, entrando na adolescência, o meu cérebro se desenvolve com a capacidade de refletir, de entender, de perceber, de discernir as coisas. Isso é desenvolvido no cérebro. Tem aí minhas lives que eu fiz lá no início da pandemia que fala sobre o desenvolvimento da adolescência no cérebro, como funciona. Se vocês quiserem, assistam lá que é bem legal. Somente quem trabalha com adolescente ou quem tem adolescentes, né, dentro da família ou na própria casa. Então a gente chega um momento na nossa vida que a gente tem plena capacidade de se autorresponsabilizar por essa escolha que nós fizemos, por acreditar nesses padrões e nessas crenças, né? A gente escolheu acreditar, a gente optou, né? E aí, se eu preciso limpar essas crenças, se eu preciso limpar, fazer uma faxina na minha mente, né? Eu preciso de usar algum recurso, né? Existem vários, né? E um dos recursos que eu considero muito eficientes e interessantes são as constelações familiares, né? Que nos permite olhar para as nossas dificuldades, né? Para olhar por que eu tenho feito tantas escolhas e eu não tenho tido êxito, não tenho tido sucesso em realizar, em concretizar aquilo que eu tanto amo, que eu tanto quero, que eu tenho conexão, ou que para mim aquilo é uma verdade, aquilo é importante.
Será assim, a autorresponsabilidade, ela me permite sair da limitação do meu potencial e me coloca no mundo de explorar as 1000 possibilidades que eu tenho na minha vida. Então, quando você acredita em coisas que não são você não sabe se perguntar, né? O que é que eu tenho para fazer com isso que eu quero tanto? Abrir um negócio, atuar com não sei o quê, enfim, uma série de quero trabalhar com isso aqui, quero começar a executar isso aqui lá, quero transformar a minha vida, esse trabalho não me traduz mais, então eu quero ir fazer uma transição de carreira, ou eu estou com dúvida em escolher determinadas coisas. Então, quando a gente vai se perguntando e vai se autorresponsabilizando, a gente volta para aqui agora, para de colocar essa responsabilidade fora, para de se lamentar, de culpabilizar o externo, de achar, ó vida, ó céus, que minha vida é isso e aquilo outro, que depois disso que aconteceu, a pandemia é isso, aquilo outro, e aí eu não saio do lugar. E aí eu não me conecto com a minha verdadeira definição de mim mesmo, dos meus verdadeiros valores, daquilo que é uma paixão para mim, e não me autorresponsabilizo por isso e continuo acreditando e vivendo, porque eu escolhi a seguir essas regras, essas crenças que eu recebi da sociedade, da família, da escola e que eu trago também do meu sistema familiar. Então, quando eu vou constelar, é um recurso, estou mostrando um recurso dentre vários. Autoconhecimento está aí, tem 1001 possibilidades. Mas as constelações, por exemplo, te mostram dentro do seu sistema onde que você está ali ligado com uma conexão que está negativa para você, que ela não é positiva. Não é se desvincular do seu sistema. É preciso ter respeito por tudo como foi. Tem uma série de informações sobre constelação que vocês podem assistir na minha live. E aí vamos constelar, né? Que eu vou deixar o link para vocês aqui quando terminar essa live aqui do IGTV e também depois lá no meu canal do YouTube. Vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? E quando eu paro de culpabilizar, né, de viver na culpa, de responsabilizar o externo, né, quando eu paro, né, com a culpa, me sentir culpado, ou de viver nessa lamentação, nessa reclamação, porque esse tipo de estado de pensamento e de expressão nas ações, ele retira de você a sua potência, ele te despotencializa. Então, quando eu me autorresponsabilizo, eu assumo o meu lugar no mundo, aqui e agora. E aí eu me conecto com a minha potência. Eu pego o meu poder de volta, que me retiraram. Porque aquelas regras, aquelas normas, aquelas crenças que eu recebi, que eu acreditei e que muitas vezes eu continuo acreditando. E isso não importa a idade que a gente tenha. Por isso que a gente tem dificuldade de fazer escolhas assertivas e ter sucesso e êxito na nossa vida. Porque a gente tem que resgatar o nosso poder de volta. E como é que a gente resgata o nosso poder de volta? Ocupando o nosso lugar no mundo, né? E aí, qual é o trabalho que eu quero exercer, por exemplo? A gente poderia perguntar, que trabalho você é? Olha que legal fazer esse tipo de pergunta. Que trabalho você é? É bem mais honroso, bem mais honesto do que você buscar fora. Porque o verdadeiro propósito da minha existência, que é o que eu faço, que as minhas escolhas me definem, né? As minhas escolhas não têm me definido ultimamente. Então, peraí, vamos lá. Vamos começar a assistir a live desde o início. Fazer passo a passo do que eu ensinei para vocês poderem se conectar mais com as tomadas de decisão, com as escolhas que vocês têm feito e o resultado delas para serem mais eficientes para vocês. E se está com dificuldade, vamos buscar uma constelação, por exemplo, né? E eu finalizo hoje, né, dizendo para vocês, convidando vocês para participar de 2 grupos que eu criei,
Um primeiro grupo é um grupo online, onde a Elaine Poltronieri, que é uma grande amiga de São Paulo, nós vamos fazer um grupo uma vez por mês online. Então tem o link na bio para vocês entrarem no grupo e poderem receber as informações. E também tem no meu site essas informações. E também tem um grupo presencial aqui no Rio de Janeiro, que vai ser lá na Casa da Barra. Vai também, uma vez por mês, eu vou fazer as constelações presenciais. Quem tiver interesse em constelar, quem tiver interesse em participar como representante ou observador das constelações, não sabe o benefício que é você assistir e participar de uma constelação. Principalmente para vocês que não conhecem, né? É rico demais. A gente muitas vezes constela e toma para nós informações tem downloads e tomadas de consciência a respeito das dificuldades da nossa vida, quando a gente está ali por acaso, porque nada é por acaso, tem uma sincronicidade aí, assistindo uma constelação. Vambora, Bárbara! É só entrar lá na minha bio, na link da bio, tem lá os dois grupos, o presencial e o online. É só clicar lá e participar dos grupos, as datas estão lá, vai ter os dois, esse no final do mês e o outro em maio. Quem é do Rio de Janeiro pode ir lá, presencial. E aí sim, né, participando, utilizando esse recurso como uma forma, uma estratégia, né, de eu aprender a fazer escolhas que me definem e ter mais sucesso e êxito na minha vida. É uma maneira, né? Então fica aqui a minha gratidão profunda, mais uma vez, pela participação de vocês, né? E eu acredito que mas será muito bem-vinda, vou sentir muita honra com a presença de vocês, tanto no online quanto no presencial. E no online, Elaine Poltronieri também, sem tirar muita honra, que é uma fofa, uma querida, uma excelente psicóloga e consteladora também, né? Então, gente, muito obrigada aí pela presença. Aqueles que voltaram para a live depois que ela caiu, né? Porque entrou uma ligação e eu fiquei sem som. Gratidão, acredito que eu tenha retomado, não deu para perder nada. E como sempre, né? Quero. Claudinha, você tem que estar lá, querida. Não tem como. Amanda, Luísa, Bárbara, por favor, estejam lá, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. E até semana que vem, terça-feira, às 12 horas, aqui com vocês de novo, tá? Gente, beijo no coração de vocês. E não esqueçam de acessar aqui no link, se vocês quiserem, que eu vou deixar aqui pra vocês a live que eu fiz e aí vamos constelar, que é bem interessante. E tá, vou deixar aqui gravadinho no IGTV. E também, que bom, querida, fico muito feliz que você vai estar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tá bom, gente? E no link da bio, né, os grupos para vocês entrarem. E também no meu próprio site, tá? Tem lá também, tá, queridos? Ó, beijo. Até! Muito obrigada por me seguir, muito obrigada por estar aqui. Até a semana que vem, queridos. Bom feriado! Até logo!